A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Você está alegre de estar na casa do Pai? Amém. Aleluia. Deixa eu me organizar aqui. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 9. Vamos ler ali um versículo 9, do início do Sermão do Monte de Jesus Cristo. Todos acharam? Amém? Amém. Mateus 5, 9 vai dizer: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? Tome seu assento, bondade. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui na minha igreja, na nossa igreja, com o privilégio de ministrar a palavra. Agradecer ao nosso pastor, ao André, que fez o convite, a todos envolvidos no departamento missionário. Meus irmãos, nessa noite, quando eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra, eu gosto sempre de estruturar a palavra fazendo com que ela responda algumas perguntas. E o meu objetivo nessa noite é responder pelo menos duas perguntas. A primeira pergunta é: o que é ser um pacificador? E a segunda pergunta é: por que eu devo ser um pacificador? Então, para iniciarmos aqui, precisamos primeiramente conceituar biblicamente o que é um pacificador. E a melhor forma das vezes a gente conceituar o que é algo, o que significa uma palavra, é iniciarmos falando o que ela não é. E um pacificador, primeiramente, ele não é um pacifista. Um pacifista é alguém que quer um momento, ele quer uma cidade, ele quer um país, ele quer uma região, ele quer um mundo com a ausência de guerra. Isso não é ser um pacificador. O pacifista, ele fica muito feliz quando ele vai no cemitério. Que lá no cemitério está todo mundo morto, né? Às vezes está até enterrado do lado ali dois inimigos, mas ali tem paz, que já está morto, não tem mais como brigar. E o pacifista está ali com o seu gozo completo, porque não há guerra. Nós não somos pacifistas. Um pacificador, ele não é um mero separador de brigas. O pacificador não é aquela pessoa que acontece uma situação, o Anderson briga com o Sérgio, eu ponho um para cada lado, não, vai para lá, vai para cá. E aí agora eu fico cuidando das situações, para que um não esteja mais no mesmo ambiente que o outro. Cuidando para que um não tenha que interagir com o outro, porque senão eles brigam. Isso não é ser pacificador. O pacificador não tem como característica ser uma pessoa que, naquele momento, ele até contribui para que não haja contenda, mas no seu interior, envolvendo outras pessoas, ele alimenta aquela confusão. O pacificador, ele não pode ter como característica da vida ser um fofoqueiro. O pacificador, ele não pode ter como característica na sua vida não ser santo. E agora vamos começar a falar então o que o pacificador precisa ter. O pacificador, primeira coisa, ele precisa estar alinhado com a palavra de Deus, perfeitamente alinhado com os princípios da palavra de Deus. Um pacificador, ele está grudado, amarrado, submetido à verdade. E o pacificador, ele não abre mão da verdade. Por isso que um pacificador, ele não é apenas um separador de brigas. O pacificador é aquele que pega a contenda e ele fala: não, você está errado.
você está errado por isso, e esse caminho é caminho de morte. Miguel, se eu falar isso para ele, ele vai ficar, não vai ter paz comigo, porque ele vai brigar comigo, ele não vai aceitar. O nosso papel como pacificador não é fazer que a pessoa se sinta bem. O nosso papel como pacificador nós precisamos tratar a verdade como ela é, porque só a verdade nos liberta. Só a verdade de Cristo e do Evangelho é capaz de expurgar o mal da pessoa. E se não tratarmos as coisas e as situações com a verdade que ela precisa ser tratada, estaremos colocando um band-aid em cima de um machucado infeccionado. Aquilo vai gangrenar. E isso não é ser um pacificador. Um pacificador, ele constrói pontes. Um pacificador, ele ajuda a vencer barreiras que existem. Um pacificador, ele é uma pessoa enviada de Deus para uma família, para uma igreja, para um lugar, para, através do Evangelho, do poder da palavra de Deus, trazer cura. Isso é ser um pacificador. E quando nós olhamos as bem-aventuranças, Cristo, quando estava ministrando o começo do seu Sermão do Monte, ele começou ali com as bem-aventuranças, ele monta uma estrutura com as bem-aventuranças. Ele fala, bem-aventurado o pacificador, e ele dá ali a bênção que vai seguir aquela pessoa. Bem-aventurado o pacificador, pois será chamado de filho de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sempre há ali a atitude, a ação daquela pessoa e a bênção que vai segui-la. Só que quando nós olhamos para a bem-aventurança que nós estamos falando hoje aqui, de pacificação, de ser um pacificador, Jesus vai dizer que os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. E aqui a gente precisa primeiramente fazer uma pausa, uma pequena pausa. Ser um pacificador me outorga o direito de ser filho de Deus? Eu ter uma vida com as características de um pacificador me dá o direito de ser filho de Deus? A Bíblia vai dizer que não. Ela vai dizer lá, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, o direito otorgado por Cristo para que possamos ser chamados de filhos de Deus não é eu ser um pacificador, mas é eu crer no seu sangue, no seu evangelho, na sua cruz, na sua ressurreição. Miguel, então Cristo está se autocontradizendo, porque está dizendo que o pacificador será chamado de filho de Deus. Sim, porque ser um filho de Deus está intrínseco ser um pacificador. Você não pode levantar a mão e dizer: eu sou um filho de Deus, eu aceitei a mensagem da cruz, eu me batizei naquele tanque batismal e agora eu sou uma nova criatura em Cristo, e não ser um pacificador. Algo está errado. A ordem ali é invertida. Eu não sou filho de Deus porque eu sou um pacificador, mas eu sou um pacificador porque eu sou um filho de Deus. Portanto, não há como ser um pacificador sem ser uma nova criatura em Cristo. E quando nós olhamos as áreas da vida que nós podemos estar aplicando, praticando a atitude de ser um pacificador, a gente pode trabalhar com pelo menos duas áreas. A primeira é uma pacificação entre iguais. Eu consigo ser um promovedor da paz.
entre irmãos, entre seres humanos, família. E ali, com o poder da palavra de Deus e do Evangelho, do Espírito Santo que habita em nós, eu consigo intermediar. Não somente para que se suportem, mas para que voltem a se amar. Nós conseguimos pegar as pessoas e colocá-las no mesmo pé de igualdade, mostrando para elas que na frente da cruz nós somos todos necessitados do sangue do Cordeiro. E aquele sangue que remiu a minha vida é o mesmo sangue que vai remir a sua vida. E em Cristo nós precisamos nos amar, mas com a verdade do Evangelho, não com vãs filosofias humanas, não com simples raciocínios de convencimento, mas com a mensagem da cruz. Esse é o poder de um pacificador. É quebrar a pessoa, as barreiras que ela criou, e fazer ela olhar para o seu algoz e dizer: eu te perdoo, e agora eu te amo em Cristo Jesus. E eu sou seu irmão e você é meu irmão. E agora, a partir de hoje, caminharemos juntos para a eternidade. Isso é o poder de um pacificador. É por isso que não há como ser um pacificador sem ser filho de Deus, sem ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Seria essa a primeira aplicação: ser um intermediador de paz entre pessoas. Mas existe uma aplicação mais gloriosa. Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, dizendo: sedes meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. E quando nós olhamos então para Cristo, nós olhamos ali um pacificador muito melhor e mais excelente. Abra comigo a sua Bíblia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 14. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14, vai dizer o seguinte. Todos acharam? Está no telão? Não? 2 Coríntios 5, verso 14, vai dizer assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para aqui um minutinho. Você já entregou sua vida a Cristo? Amém? Você não vive mais para si. Você vive por aquele que morreu e ressuscitou. Se a minha vida não é mais minha, se agora eu vivo para aquele que morreu e ressuscitou por mim, os objetivos principais da minha vida não sou eu mais que traço. Agora o meu pisar, o meu planejar, o meu viver, ele é pautado pelos princípios do Senhor e pela vontade dele na minha vida. O pastor Adão aqui comentou que ele entende o propósito de Deus na vida dele. Ele entende que todas as coisas agora contribuem para o seu bem. Então ele entende que onde ele pisa, a mensagem do Evangelho vai ser pregada para alguém. E isso não é um privilégio do pastor Adão. Isso é para nós, é para mim, é para você. De entendermos que onde nós pisamos, nós somos agora embaixadores do reino de Deus.
E ali, alguém precisa ouvir a mensagem da cruz. Seguimos o texto, verso 16. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenha mesmo conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Verso 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ah, que pacificador maravilhoso que é Jesus! Havia um abismo entre nós e Deus. Havia uma barreira que eu nunca conseguiria cruzar. Mas Ele falou assim: não, eu vou trazer paz. Eu vou criar uma ponte. E agora eu tenho comunhão com o Senhor. Porque o véu foi rasgado de alto a baixo. E agora eu entro no Santo dos Santos e consigo dizer: Abba, Pai. Paizinho querido. Ah, que amor maravilhoso, meus irmãos. Que paz maravilhosa é essa? Quando Ele chega aos discípulos depois da ressurreição, Ele chega: que paz seja convosco. Onde Ele chegava e Ele se manifestava, Ele dizia: a paz seja convosco. Nós somos embaixadores da paz. Você é o embaixador da paz. Onde você pisa a planta dos teus pés, você é um promovedor da paz. E você pratica essa paz, você promove essa paz pela mensagem da cruz. Ah, que coisa gloriosa que é isso. Não é à toa que Paulo diz que isso é loucura. Ele vai dizer que Deus resolveu alcançar a humanidade pela loucura da pregação. Porque a mensagem que nós pregamos é uma mensagem de morte. É uma mensagem que nós precisamos primeiramente morrer, primeiramente negar a nós mesmos os nossos valores e os nossos conceitos. E quando alguém ouve isso, gera um impacto e nos chamam de loucos. Mas a partir do momento que ela entende e se rende, ela entende que na verdade ela morreu para ser uma nova criatura em Cristo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não nos imputando os seus pecados, e pôs em nós, Ele pôs em você a palavra da reconciliação. Não é à toa que Ele deixou essa grande comissão para nós, de ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Porque em nós está essa palavra da reconciliação. Em nós está essa palavra que vai trazer paz para as pessoas, que vai trazer esperança para as pessoas. Onde eu e você pisarmos e vermos alguém que não conhece e não teve um encontro com Cristo, nós precisamos nos apaixonar por essas pessoas, porque elas estão indo para o inferno. É como se nós estivéssemos sentados num grande cinema, olhando pessoas caminhando com venda nos olhos, e a direção do caminho delas é um abismo de fogo. E muitas das vezes nós continuamos sentados, comendo a pipoca, olhando essas pessoas caírem no abismo.
e não somos capazes de dar o brado da reconciliação. Jesus te ama, Ele quer te salvar. Porque nós olhamos para nós mesmos, imperfeitos, pecadores, miseráveis, incapazes, e achamos que a nossa fala, achamos que o nosso passo não vai adiantar de nada. E nos esquecemos que nós somos uma pequena ferramenta. Não sou eu que convence, não é o pastor Sérgio que convence, não é o pastor Adão que convence. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas você e eu precisamos entender que somos agentes da reconciliação. Nós somos pacificadores, não somente entre pessoas, mas entre pessoas e Deus. Nós somos um mecanismo que Deus quis usar e colocou na terra para alcançar a humanidade. Nós precisamos abraçar a urgência da missão. Não somente a missão que é feita ao longe, mas principalmente a missão que é feita na nossa cidade. A missão que é feita dentro das nossas famílias. A missão que é feita na nossa rua, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade. Você é o agente de reconciliação naquele lugar. Você é o agente de pacificação naquele lugar. Você está municiado pelo Espírito Santo que habita em você a abrir a sua boca e trazer uma mensagem de paz. O escritor aos Hebreus vai dizer que esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. A santidade, ela é uma outra característica do pacificador. Não temos como praticar a pacificação. Nós não temos como ser um agente de paz se nós não estamos em paz. Não há como fluir algo de nós se o que está dentro não provém do Senhor. Uma característica central do pacificador é a busca de intimidade e santidade em Deus. Não adianta nós queremos nos basear, nos firmar no nosso conhecimento. Miguel, fique tranquilo. Eu estudei 54 cursos de teologia. Eu já assisti 1.500 aulas da escola dominical. Eu agora já estou quase em PhD e eu estou um semideus. Não há um versículo da Bíblia que eu não conheça e tudo mais. Mas se isso tudo for apenas conhecimento, sem intimidade e relacionamento com o Senhor, isso não vale nada. Isso não vale absolutamente nada. Agora, isso tudo com uma pessoa que tem intimidade com o Pai, que busca a Deus todos os dias, e eu não me refiro aqui em quantidade de tempo, mas é um coração sincero ao Senhor, que ora: Senhor, Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu sou um pecador miserável, que reconhece o seu estado e a sua necessidade do Pai. Todo esse conhecimento será uma arma poderosa nas mãos de Deus, porque não há como ser um pacificador sem santidade. Não há como ser um pacificador sem a busca de ser santo a cada dia. Por isso que Jesus vai dizer: tome a sua cruz a cada dia, está no texto, e siga-me. É a cada dia. É todo dia, com dificuldades, com as minhas limitações, com as minhas fraquezas,
Mas eu pego tudo isso, eu deposito aos pés do Senhor e falo: Senhor, me ajuda, porque aqui eu não estou conseguindo. Eu estou fraquejando nessa área. Me dê condições, me dê suporte. Põe alguém na minha vida para escorar o ombro em mim, para que eu possa caminhar e me fortalecer. Mas, Senhor, não me abandona. Não deixa, não me larga o meu bel prazer da vida e dos meus pensamentos e as minhas paixões, porque senão eu vou para a bancarrota. O problema de nós, do ser humano, não é o pecado. O nosso problema é não reconhecermos que somos pecadores. O nosso problema não são as nossas dificuldades. O nosso problema é não reconhecer que nós precisamos de ajuda para vencer essas dificuldades. Porque nós nos colocamos em situações, o pastor Sérgio pregou um tempo atrás aqui, nós passamos por momentos difíceis, situações difíceis, porque nós nos colocamos nessas situações. O nosso orgulho, o nosso eu, nos coloca em situações que temos vergonha e dificuldade de pedir socorro. Quando na verdade nós temos uma gama de pacificadores aqui para nos ajudar a vencer as nossas dificuldades. E isso sim vai criando uma barreira que nos impede de viver a grande missão que o pastor Taranto leu aqui, de ir ao mundo e pregar o evangelho e praticar a pacificação na terra. Porque nós nos colocamos em situações, nós cavamos o nosso próprio buraco e não somos capazes de dar um brado de pedido de socorro. Foi falado aqui, pastor André, sobre juntar tesouro na eternidade. Que forma mais gloriosa existe que juntar tesouro na eternidade do que praticar a pacificação? Que forma existe mais gloriosa de ajuntar tesouros na eternidade do que ser um agente de Deus, de pregar o evangelho? E eu não digo de pregar o evangelho com um microfone na mão na igreja no domingo à noite, mas de ser um agente não secreto. Agente secreto não, a igreja não precisa de agente secreto do evangelho, mas um agente aberto, 24 horas, que carrega um estandarte. Os embaixadores, quando estão no país e vão participar de algum evento e algumas reuniões, você deve ter visto isso num jornal, alguma coisa, e eles assumem um púlpito para dar um discurso. Atrás deles tem as bandeiras do país que estão participando daquela reunião, o estandarte, a representatividade que ele tem. Eu estou aqui representando a bandeira do Brasil, que eu sou embaixador do Brasil, o outro da França, da Inglaterra. Onde aquele embaixador vai, em todos os eventos e reuniões, a bandeira do país que ele representa está junto com ele. Ei, você é o embaixador do reino de Deus. Nós somos embaixadores da pacificação. Nós somos embaixadores da reconciliação. Nós temos uma bandeira. Nós temos uma bandeira muito clara, que não pode ser negociada, que não pode ser relativizada, que não pode ser diminuída, que nós não podemos abrir mão de carregá-la. Você precisa carregar a bandeira da reconciliação. Onde você pisar, você precisa carregar a bandeira da reconciliação. Porque você é o embaixador do reino. E se no seu íntimo você diz: Miguel, eu não me entendo, eu acho que eu não sou o embaixador do reino,
Nós precisamos orar por você então, querido. Porque se teve uma coisa que Cristo e nem os apóstolos dividiram essa demanda, foi na pregação do Evangelho. Eles não disseram, pastores, profetas, mestres, doutores, pacificadores. Separa, não. Essa demanda está sob o seu ombro. Essa responsabilidade está sobre você. E é uma responsabilidade que nós não podemos outorgar a ninguém, ao próximo. Ela é minha, ela é sua, ela é nossa. Nós somos, você é um embaixador do reino de Deus. Você é um embaixador da reconciliação. Você é um embaixador da pacificação. A palavra está em você. Ele está em você. Ele se move em você. Não há como esconder ou abafar isso. Este é o nosso dever. Eu quero encerrar, o grupo pode vir aqui. E eu vou pedir para o grupo cantar um hino. O hino da harpa. Rude Cruz. O coro deste hino, ele é maravilhoso. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Irmão, nós temos um prazo de validade na função de pacificador. É até nos encontrarmos com Cristo e trocar as nossas obras por uma coroa. Até lá, você tem um compromisso com Deus. Você tem um dever com Deus de ser um pacificador nesta terra. Não é comigo, não é com o pastor Adão, e não é nem com a igreja, é com o próprio Deus, porque isto foi outorgado a você, junto com o ser filho de Deus. Se você é um filho de Deus, você é um pacificador. Agora, Miguel, eu possuo características de uma pessoa que não é um pacificador. Ou eu olho na minha vida e eu não encontro em mim as características de um pacificador. Você precisa de ajuda. Você precisa de socorro. E é para isso que existe a igreja. E é para isso que o irmão está sentado ao seu lado. Para que nós possamos sarar uns aos outros e ajudar uns aos outros, até que estejamos todos sãos e perfeitos e podemos praticar aquilo que Deus quer que praticamos. Se hoje, na sua vida, existem deformidades que precisam ser restauradas, para que você seja um pacificador pleno onde você pisar, eu te convido a ficar de pé e vir à frente, enquanto o grupo toca o hino. Pode ficar de pé. Se erigiu, ela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz
porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Temos alguém que precisa de uma oração para ajustar algo que não está em conformidade. Aproveite essa oportunidade. Clame agora aqui ao Senhor para ajustar o que está errado, para que você possa ser um pacificador pleno nas mãos de Deus e fazer a diferença onde você coloca a planta dos seus pés. Não fique pensando, meu irmão, o que vão achar se eu for à frente? Não faça isso. Não faça isso. Que Cristo não pensou isso quando precisou reconciliar as nossas vidas com Deus. A vergonha que Ele passou no Calvário, a humilhação da morte de cruz, não foi suficiente para impedi-lo de morrer por mim e por você. Amém. São esses que estão aqui. Oremos ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te exalto, Deus, porque Tu és bom e a Tua graça e o Teu amor nos alcançaram no Calvário. Deus, eu estimulei essas pessoas virem à frente, para que pudesse, Senhor, ser ajustado, ser corrigido, ser tratado, ser curado pontos da vida delas, Senhor, que não estão de acordo com a Tua palavra. E elas deram um passo de fé, Senhor, crendo na gloriosa obra do Teu Espírito Santo, que vai, Senhor, agora agir na vida dos Teus filhos, tratando, Senhor, sarando, restaurando, para que eles possam ser, Senhor, nas Tuas mãos, uma ferramenta poderosa de pacificação. E onde, Senhor, eles colocarem a planta dos pés, eles serão, Senhor, embaixadores do Teu reino. Eles serão, Senhor, embaixadores da reconciliação. Eles carregarão, Senhor, o estandarte da Tua palavra e farão a diferença, Pai. E eu te louvo por isso. Eu te louvo pela vida dos Teus filhos. Sustenta eles com as Tuas mãos. Cobre eles com o Teu sangue. Enche eles com o Teu Espírito Santo. Deus, eu te louvo e te agradeço pela Tua igreja. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado por nos sustentar até aqui, Senhor. Continua, Senhor, nos dando capacidade. Continua, Senhor, nos fortalecendo. Continua, Senhor, nos sustentando, para que possamos continuar pregando o Teu Evangelho. Possamos continuar, Senhor, investindo em missão, para que o Teu reino, a Tua palavra e o Teu nome sejam conhecidos por toda a terra. Eu te louvo por tudo isso e te agradeço no nome de Jesus. Amém.